Fala, meus queridos e amados irmãos da família PSM, aqui vos fala o seu amigo Pedro Henrique para apresentar mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. E como eu informei aos amados no domingo passado, que hoje nós provavelmente estaríamos recebendo gente nova na nossa família PSM, é com muito prazer e com muita alegria que eu apresento a vocês o meu amigo Paulo Silas. Eu confesso que eu gosto demais desse irmão, espero que vocês gostem também. Até porque é quase impossível não gostar dele. Ele é gente muito fina. E melhor que tudo isso, é um homem de Deus. Melhor dizendo, um jovem de Deus. Fala aí, Paulinho. Já enchi a tua bola. Agora é contigo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, meu amigo Pedrão. Obrigado pelas palavras carinhosas. A recíproca é verdadeira. Você sabe disso. Mas, queridos, eu confesso que eu estou muito feliz de estar fazendo parte dessa família. É uma alegria, um prazer e uma honra. Quando eu recebi o convite do pastor Jorge Reis, eu aceitei imediatamente. E como eu estou chegando hoje, eu ainda não vou apresentar o resumo de hoje sozinho, não. Eu vou pedir a ajuda do meu amigo Pedro Henrique. Pode ser, Pedrão? Depois você passa a bola para mim de novo. Valeu? Com certeza, Paulinho. Então vamos lá. No nosso resumo de hoje, nós vamos relembrar um pouquinho do que nós aprendemos na semana passada, dos dias 26 de janeiro a 2 de fevereiro. Vamos nessa? Antes, a nossa vinheta. Solta aí, produção. Começando na segunda-feira, dia 29 de janeiro, na meditação que recebeu o título de Você Precisa Crer nas Promessas de Deus. Neste dia, nós aprendemos que, além de sabermos da existência das promessas de Deus e sabermos o que elas dizem, precisamos também crer nestas promessas. Porque entendemos que de nada adianta sabermos que as promessas existem, sabermos o que elas dizem, se nós não crermos nas mesmas. Consegue entender? Nós cremos nestas promessas? Cremos que Deus pode de fato cumpri-las? Se não cremos, precisamos crer. Até porque para que muitas dessas promessas se cumpram, depende diretamente da nossa fé. É assim que funciona. Essa foi a nossa meditação de segunda-feira. Terça-feira, dia 30 de janeiro, o pastor Jorge Reis deu a essa meditação o seguinte título: Tome posse das promessas de Deus para você. Meditando ainda sobre as promessas de Deus, já entendemos que, primeiramente, precisamos saber da existência dessas promessas, mas precisamos também conhecê-las, saber o que elas dizem e também crermos nas mesmas. Mas precisamos também, pela fé, tomarmos posse das mesmas. Se essas promessas são para nós, então precisamos tomar posse delas. É assim que funciona. Mas sabe por que podemos tomar posse dessas promessas? Por pelo menos dois motivos. Primeiro, porque o Deus que nos prometeu é fiel, ou seja, ele cumpre tudo aquilo que promete. Mas também porque ele é poderoso, o que significa que ele tem poder, totais condições de cumprir suas promessas. Por isso, devemos, pela fé, tomarmos posse das promessas de Deus. Isso foi o que aprendemos na nossa meditação de terça-feira. Quarta-feira, dia 31 de janeiro, no último dia do mês, o pastor Jorge Reis nos trouxe uma meditação intitulada de Vá na direção das promessas de Deus para você. Ainda falando sobre as promessas de Deus, nós aprendemos que, às vezes, precisamos ir em direção a estas promessas. Como assim? O pastor Jorge explicou. Quando falamos em irmos na direção destas promessas, estamos falando sobre fazermos a parte que nos cabe para que estas promessas se cumpram nas nossas vidas. Porque há promessas de Deus para nós que se cumprirão nas nossas vidas independente da nossa vontade, das nossas atitudes ou de qualquer outra coisa. Porque já foram determinadas por Ele, fazem parte dos planos e dos projetos dele para as nossas vidas. Mas há outras promessas que exigirão de nós participação direta, ou seja, temos a nossa parte a realizar
para que as mesmas se cumpram. Consegue entender? Por isso, diante de cada promessa, precisamos perguntar a Deus se temos algo a fazer para que ela se cumpra. Se bem que, na maioria das vezes, Ele mesmo se encarrega de nos dizer o que precisamos fazer e como devemos fazer. E Ele ainda nos ajuda e nos capacita a fazermos. Esse Deus é mesmo maravilhoso, não é verdade, queridos? Essa foi a nossa última meditação do mês de janeiro do ano de 2024. Tô passando a bola para você de novo, Paulinho. Vai daí, meu irmão. Beleza, Pedrão. Tamo junto, vamos nessa. Quinta-feira, dia 1º de fevereiro, no nosso primeiro podcast do mês, o pastor Jorge Reis deu a esta meditação o seguinte título: Façamos a nossa parte que as promessas se cumprirão. Vimos nesta meditação que Deus prometeu ao povo que lhes daria uma terra boa, a terra prometida em Êxodo capítulo 3, verso 8. Mas, para conquistá-la, eles tiveram que atravessar o deserto e vencer diversos inimigos. Vemos também que Jesus, pouco antes de subir aos céus, determinou aos seus discípulos que ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Lucas capítulo 24, verso 49. Ou seja, para receberem, alcançarem a promessa, eles teriam que permanecer em Jerusalém. Percebe como para que determinadas promessas se cumpram nas nossas vidas, nós precisamos ir em direção a elas? Como o povo que saiu do Egito ou estar onde Deus quer que estejamos, como os discípulos de Jesus? Isso foi o que meditamos na quinta-feira. Para relembrarmos o que aprendemos na sexta-feira, dia 2 de fevereiro, eu vou chamar novamente o meu irmão Pedro Henrique. É contigo, meu camarada. Deixa comigo, Paulinho. Na nossa meditação de sexta-feira, dia 2 de fevereiro, o pastor Jorge Reis intitulou de Fomos chamados para servir. Vimos que a profecia falada pelo profeta Isaías começava com as seguintes palavras: Eis aqui o meu servo. Foi assim que Jesus foi chamado por Deus, porque, de fato, ele foi servo o tempo todo. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses capítulo 2, verso 7. Que nos esvaziemos e sejamos, de fato, servos de Deus. E assim chegamos ao final de mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM dos dias 29 de janeiro a 2 de fevereiro de 2024. Se Deus nos permitir, no domingo que vem, o meu amigo Paulo Silas vai apresentar o nosso resumo sozinho. Não é isso aí, Paulinho? Já vai me abandonar, Pedrão? Brincadeira, hein? Obrigado aí, meu amigo. Obrigado pela força no meu primeiro dia. Eu estava um pouquinho nervoso, mas você me deixou mais calmo. Se o Papai do Céu permitir, eu estarei aqui sim, com muito prazer. Mais uma vez gostaria de dizer aos amados que eu estou me sentindo muito feliz e muito honrado por poder estar também fazendo parte dessa família maravilhosa que é a família PSM. Tenham todos um domingo maravilhoso e uma semana sensacional, repleta de bênçãos e de vitórias em nome de Jesus. Amém, queridos? Até domingo que vem. Amém, meus amados? Deus abençoe a sua vida.